Fala galera, beleza? Então nesse vídeo eu estarei respondendo essa pergunta de uma forma geral e apresentando algumas situações. Então no caso a pergunta do vídeo seria realmente preciso remover um dente supranumerário? Então vamos lá. Então por algum motivo, às vezes você nem estava esperando, você acaba descobrindo que você tem um dente supranumerário, seja por uma dor de dente, no qual o seu dentista vai te pedir uma radiografia panorâmica, que seria algo semelhante a essa parte de cima, só aqui, ó. Daí se constata esse dente, ou se percebe que os dentes estão entortando, então vai se procurar a causa e acaba descobrindo que tem um supranumerário, que seria, no caso, tem esse dente aqui. Ou como foi no meu caso também, eu simplesmente procurei um dentista para quê? Para fazer a correção ortodôntica, ou seja, para corrigir os dentes. E durante esse procedimento, a primeira coisa que eles pedem é essa radiografia panorâmica, que é um exame semelhante a esse. Daí quando eu fiz essa radiografia, então eu voltei para falar a respeito da colocação do aparelho. O médico falou assim, ó, tem um pequeno problema. Então, você tem um dente supranumerário e se você não remover ele, eu não posso colocar o aparelho. Por quê? Porque quando se coloca o aparelho, o que vai fazer? Ele vai começar a movimentar os dentes. Movimentando o dente, vai movimentar a raiz. E se essa raiz destes dentes que estão próximo do supranumerário encostar nele, pode ser o que? Ele pode absorver a raiz do dente, ou seja, ele vai acabar matando o dente. Então você corre o risco o quê? De perder outros dentes. Então, neste meu caso, foi uma condição. Ou eu deixava ele quietinho ali, porque às vezes, provavelmente, ele nunca me traria problema. Porque nunca incomodou mesmo. E além de não incomodar, ele era um incluso, entendeu? Não dava para saber que ele estava ali. Ele não saiu para fora da mandíbula. Então ele estava praticamente dentro do osso. Então ele poderia ficar ali, mas só que havia condicional. Se eu deixasse ele ali, eu não poderia fazer o tratamento do dente. Então eu optei por fazer essa retirada. Então valores, o procedimento, eu estou falando num outro vídeo. É só entrar lá no canal e procurar quanto custa remover um dente supranumerário. Então só para mostrar aqui algumas imagens. Então no caso esse seria o dente. Ó, aqui tem mais algumas imagens. Então no caso esse daqui é um outro exame que foi solicitado. Que no caso isso daqui é uma tomografia computadorizada digital 3D odontológica. E esse tipo de exame custa entre 150 e 200 reais. Lembrando que quando se tem esse tipo de situação é recomendado que é um tipo de médico especialista, porque no caso existe o cirurgião dentista e existe o cirurgião dentista bucomaxila, que é o dentista que trata desses tipos de casos, quando o dente está na maxila, no céu da boca, na área da língua, que pode acontecer. Então, esse tipo de dentista que deve ser procurado. Então, o médico que constatou que havia esse dente não fazia esse tipo de procedimento, então ele me indicou para outro. E como eu já disse lá no canal, eu estou falando a respeito de valores, essas coisas. Então procure lá. Então no meu caso, voltando ao tema do vídeo, eu optei por fazer a remoção. Como eu mencionei também, poderia ficar ali, mas eu não poderia fazer a correção dos dentes. Então a resposta para a pergunta seria sim e não. Em alguns casos existem algum tipo de condicional para remover ou não remover. Eu optei por remover, aqui até tem umas imagens, ó. Este é exatamente o bendito que estava aqui, ó. Ele tem quase 2 centímetros. Tipo, ele está danificado assim, que foi em função do procedimento de remoção, mas ele era um dente perfeito, que foi criado provavelmente junto com os outros dentes permanentes. Então aqui foi removido, tem até uma foto aqui depois do procedimento, logo após o procedimento. Então não tem... depois que é feito o procedimento, dá uns pontinhos aqui, em média, tipo, o dentista pediu para mim voltar com 10 dias para fazer a retirada dos pontos.
Mas é isso daí. Então, como eu disse, em alguns casos é preciso remover, e em outros não. Cada caso é um caso e muitas vezes a decisão acaba ficando com o próprio paciente. Se está causando algum problema, remova. Se não está causando nenhum problema, deixa quieto lá. Mas como era uma condicional, eu optei por fazer a remoção. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?